Boas, pessoal! Neste vídeo vou entrevistar uma cantora cuja vocação e habilidade artísticas a levaram a enveredar também pelo caminho da contação de histórias, a Rita Tristani. Olá, Rita! Olá, Tiago. Obrigado pela oportunidade que deu a mim e a quem me segue de a conhecer melhor. Então, a sua carreira artística começa no mundo da música, certo? Não propriamente, também começa no mundo da pintura, no mundo das artes plásticas. Mas sim, a música tem uma grande importância na minha vida, sim. É das maiores forças. Então, como começou a contação de histórias propriamente dita, começando pela escrita? Ora bem, a contação de histórias começa... Eu sempre gostei de escrever, escrevia poesia, escrevia coisas que tinha na gaveta, etc. Mas foi quando fui mãe, quando nasceu o meu primeiro filho. Então aí eu comecei a inventar, a criar histórias. Depois nasceu o segundo filho e depois eu contava-lhes todas as noites, contava-lhes histórias à noite antes de eles adormecerem. Era a forma deles terminarem o dia, era eu a contar histórias e a fazer músicas e a cantar para eles. Era assim o nosso serão à noite com os meus filhos. E foi aí que começou, daí até... Foi tal e qual a Sofia de Melbreimer Anderson também começou a carreira a escrever ficção também para os filhos doentes. Uau! Grande comparação, isso é verdade, eu lembro. Quando eu for grande quero ser como ela, assim. Ok, então basicamente quais foram os primeiros trabalhos, as primeiras histórias que a Rita fez? Sim, tem muitas histórias na gaveta, muitas. Eu contava à noite, vinham saindo, depois escrevia para o computador, escrevia. Aliás, antes disso já haviam outras histórias. Eu tenho outras histórias na gaveta que é engraçado, que são transformações daquelas histórias. Por exemplo, imagina, a gata botalheira, eu fiz a burra gatalheira, por exemplo. Era burra e gostava de gatos. Portanto, era assim muitas. Umas adaptações. Adaptações malucas. E eu gostava muito de fazer isso. Eu ria-me imenso enquanto, divertia-me imenso enquanto escrevia essas maluquices todas. Havia a Branca de Neve, e a minha versão é a Preta de Carvão. Pronto, há assim umas. E há mais. E há a história da carochinha, completamente maluca, que ela, em lugar de encontrar um tostãozinho, encontra, não sei se tu conheces, é do teu tempo, ou tempo dos teus pais, sim, é também do meu tempo. É um dos poucos, dos poucos contos tradicionais portugueses que se tornaram contos de fadas. É um clássico. Conheço, pode haver mais, dois contos de fadas propriamente ditos, que é a carochinha e a sopa de pedra. Sim, é verdade, a sopa de pedra também. Mas a carochinha, então, ela não tinha encontrado uma moedinha, mas encontrou um cartão de crédito e para aí fora, e até aí foi os disparates todos. E divertia-me. Entretanto, com os meus filhos, comecei a escrever histórias, mas que tivessem a componente de educação também, de educar. Por exemplo, neste caso, a Selva da Amizade. Tem a ver com, aqui foco, a diferença entre o medo e o respeito. Há uma grande diferença entre fazer essas coisas, não é? Porque tens medo. Ouve-se muito, antigamente o meu pai abria-me os olhos e eu ficava logo, não sabia onde na vida enfiar. Mas porque tinhas respeito ao teu pai, porque estavas morrendo de medo dele. Há que saber a diferença, não é? E aqui eu falo nisso. Depois há outra também que eu tenho, que nunca editei, mas quem sabe um dia, estas coisas também têm custo e tem outras que uma data de coisas está por trás, é fácil. Que é a história, esta é a Selva da Amizade, a outra é a Estrela da Amizade, também que no fundo não vale a pena já aqui a contar a história, mas no fundo tem a ver com o que importa não é chegares ao sítio, é o caminho que percorres até chegares lá. A imagem que quer passar é essa. Um dia hei de contar essa história também. E mais, quando fiz os birras, não é? Por dentro foi lançado esse. Tem a ver também com transformarmos as birras em coisas diferentes, sei lá, por aí fora. E com os meus filhos pequenos foi assim, foi sempre a contar histórias e este foi um dos que foi
editamos. Então, mostro lá ao nosso público. Depois também fiz os desenhos e depois esta história é contada, depois chega aqui a estrelinha, está aqui uma estrelinha, não sei se dá para ver. Estrelinha? Sim, dá Isto para ver. é a música, porque isto é um CD no fim, porque como eu sou música, o Firmino Pascoal, que é o meu companheiro, também é músico, e nós fizemos isto ser um trabalho musical para as crianças, ou seja, nós vamos contar a história, mas cada pedacito tem também uma música. Exato. Que eu canto. Pronto, é isto. Exato, basicamente. Basicamente é isto. Pronto. Então, basicamente, como é que é o seu processo de produção de histórias? Então, começa a ter uma ideia e depois passava para o papel. Agora o telemóvel faz parte de tudo, não se Faz atende. parte. Não faz não. A música é bonita. É bonita e música é tem, bonita. dá Ok. um ambiente à música. E logo se vê. Está bem. E então, desculpa, entretanto isto atrapalhou-me. Sim, mas exato. não. Então, como é que começa a sua produção de uma história? Então, começa a ter uma ideia, não é? Sim, olha, se eu te disser que esta história começou pela música, eu fiz uma música, a música que dá o nome ao título da história, que é Selva da Amizade. Comecei, a música que soou-me na minha cabeça, e eu estava no carro, lembro-me de eu estar no carro e dizer assim, pá, eu tenho que naquela altura, já foi há muito tempo, não é? Isto já foi há muitos anos, e eu comecei esta música está-me a acontecer, eu agora não. Então gravei, aliás, até liguei para uma amiga que tinha um atendedor de chamadas, na altura não havia voicemail, eu sou mesmo antiga. E então esta música, então disse, olha, esta música não desgraves isto porque eu quero fixar. Pronto, e assim foi. E depois, a minha ideia era esta, tive uma ideia de um leão que era muito mau, mas que depois os outros não acreditavam nele, e toda a gente tinha medo, e de repente houve alguém muito pequenino, mas que às vezes o tamanho da pessoa, o volume que a pessoa ocupa não interessa muito fisicamente, mas o que ela é por dentro, ensinou a ser melhor e o leão melhorou, mas no fundo ninguém acreditava nele, só no fim é que, só passado muito tempo é que viram que ele estava diferente, porque é o que acontece às pessoas, não é? E então eu comecei logo a criar essa ideia e eu vou chegar a casa e vou começar a escrever sobre isso. E fiz uma história enorme que tenho lá, não é isto é muito giro, tem o que eu ilustrei, etc. E depois fizemos as músicas, mas eu fiz uma história enorme, com muito mais personagens. Ainda há pouco tempo estive lá a ver e disse, pá, isto está giro, só que as crianças eram capazes de... Ou seja, resumiu. Era mais para adultos, Pois. mais do que propriamente para crianças, porque as crianças hoje em dia, não só, mas também não têm paciência para ouvir uma história muito longa, com muitos personagens. De facto, o ideal é 10, 15 minutos de apresentação, não é só a própria narração oral, é também o que envolve, como as músicas e tal. Sim. E tu sabes disso, não é? Que contas histórias, estás habituado a lidar com as crianças. Não é mais coisa com as crianças, é mais com os idosos. Mas é como dizem, a velhice é a segunda meninice. Pois é. Mas é verdade, não há paciência para estarem ali a ouvir grandes pormenores, e então a pessoa tem que abreviar e chamar a atenção deles. Sim, não é? sim. E a música também é uma forma de chegar a eles, não é? Aos idosos também. E os que não são idosos, lá caminham. Isso é verdade. E volta e meia, pelo que sei, a Rita, acompanhada pelo seu colega Firmino, vai às escolas e outros sítios, não é? Sim. Bibliotecas. Lembro-me que conheci ao Firmino na Biblioteca Municipal de Ados Vedros. E foi muito giro, foi sim. Dias diferentes, crianças. Eu fui Tu foste ao último. Fui da biblioteca, foi o aniversário da Biblioteca Municipal de Ados Vedros. Foi onde haviam menos crianças, porque houveram. A sério, havia outra? Sim, haviam mais crianças nas escolas, que eram as escolas que traziam. Aliás, que até houve um problema também.
acho que uma falha qualquer, não foi, não puderam ir, ou por qualquer coisa, já não me lembro. Lembro-me de qualquer Mas coisa foi também. giro, Foi foram giro, todos foi muito bem, giro. foi muito engraçado. A festa no final, com um bolo. Fez com bolo, essa Isso é que parte aí, interessa. Isso é que interessa. bolo e tal. Ai. Mas foi giro. E é isso, vou-me chamar, eu gosto de fazer este trabalho. E isto também está em formato de teatro. Também há em formato de teatro, é muito engraçado. Então, e como acha que será o seu futuro, e também quem o acompanha nesta jornada artística, como o Firmino, na contação de histórias? Pronto, é assim, o Firmino, além do é o meu colega, como tu dizes, é o meu companheiro de vida, não é? É o meu marido, é o pai dos meus filhos, os tais que me inspiraram para escrever histórias, e ele está neste trabalho, ele tem também parte ativa na composição dos temas, não é? Ele compunha as músicas, eu fazia as letras, tirando a última música que fui só eu que fiz a música e a letra, mas as outras ele compôs as músicas e eu fiz as letras. Mas então, e ele depois é que toca, não é? Que vai comigo, mas pronto, também temos outros trabalhos, não é? Para além das crianças, também temos os nossos discos, eu também somos cantores, somos músicos, fazemos o nosso outro género de música também. Sim, exato. Tem uma carreira interligada e tal? Temos uma carreira interligada, sim. Eu tenho o meu projeto, ele tem o projeto dele, pronto, ele tem projetos, também pintamos, também fazemos... Exato, vocês têm os próprios livros, alguns ou todos? Não, este fui eu que ilustrei, mas por exemplo, já o outro foi editado pela Cordel de Prata, que é os Birras, não fui eu que escrevi, não fui eu que fiz as ilustrações, não fui eu que escrevi, que fiz as ilustrações, foram os designers dele, foram os ilustradores dele que fizeram. É assim, mas depois no meu disco, também os meus discos também nós, se for preciso, ou eu nos meus ou ele nos deles, no dele fazemos também pinturas e está tudo ligado, música, pintura, escrita, é o que nos faz, é uma multifacetilidade artística, não é? É isso, chamemos assim. Então está tudo. Mais uma vez agradeço-lhe a oportunidade que deu a mim e a quem me segue para a conhecer melhor e também a conhecer melhor a sua carreira artística, principalmente na contação de histórias. E também agradeço a vocês por verem. É tudo. Ao vosso dispor, Tiago Cardoso.